Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Você tem expectativas que o céu desça sobre você? Eu gosto de ver Deus se mover. Mas melhor do que ver Deus se mover é experimentar Deus se movendo. Você não foi chamado para conhecer o Evangelho e ver que o Evangelho opera na vida de outra pessoa. Você foi chamado para conhecer o Evangelho e experimentar o Evangelho na sua vida. Essa é a era de operação, de dons e milagres no meio da igreja, de uma maneira assustadora. Porque a Bíblia diz que a vinda de Jesus será antecedida, amados. As pessoas estão preocupadas com a maldade se multiplicando no mundo. Você não tem que se preocupar com isso. Porque luz só brilha no meio das trevas. Quanto mais trevas, mais luz irá brilhar. Porque Jesus não vem buscar uma igreja capenga, triste, aperreada, nervosa, angustiada. A nossa maranata vem, Senhor Jesus, lá de Apocalipse. Não é pelo desespero de estar no mundo. Maranata, não aguento mais. Vem, Jesus. Não. A nossa maranata deve ser: Senhor, nós te amamos. Estamos cumprindo o nosso papel aqui. Cumprimos o nosso propósito. Vem, Jesus. Leva a tua igreja gloriosa. Eu tô com uma ardente expectativa no meu coração, porque eu sei que os anos que estamos vivendo, os que se aproximam, não serão anos comuns. Deus nos deu uma palavra lá em Petrolina. Não é para aquela região, é para as nossas vidas. Nós estamos vivendo a década do impossível, onde coisas extraordinárias aos olhos humanos vão acontecer, mas milagre costuma acontecer no meio do caos. E igreja não tem que ter medo de perturbação no mundo. Porque o poder vai operar de uma maneira estrondosa. A Bíblia diz no livro de Apocalipse. Aproveita que eu não sei quantos versículos eu vou ler. Pode ser que seja esse só. Apocalipse 19, versículo 9. Não ia falar isso, mas tem alguma coisa que Deus quer liberar sobre essa igreja. E disse-me, Apocalipse 19, 9: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos pés para o adorar, mas ele me disse: olha, não faças tal coisa, eu sou conservo teu, sou dos teus irmãos, que mantém, diga, mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é o testemunho de Jesus? É um relato, é um registro escrito ou falado dos seus feitos, das suas maravilhas, das suas realizações. Não só do que ele fez quando andou na terra, mas do que ele continua fazendo, porque ele está vivo, reinando no trono. E ele disse: olha, eu sou como você, daqueles que mantêm o testemunho de Cristo. Como é manter o testemunho de Cristo? E o ano passado
essa mensagem tomou o meu coração. E eu fiquei meditando sobre ela. E pensando sobre o que Deus estava fazendo naquele lugar. Tem coisas que eu acho que é para lá. Mas quando eu cheguei aqui, Deus disse, eu quero que você fale isso aqui. Eu achava que era... Quando Jesus, antes de ascender aos céus, dá instrução aos seus discípulos para permanecerem em Jerusalém, ele diz, vocês vão receber um poder. Vocês vão receber uma habilidade, uma capacidade, porque é isso que o batismo e a unção faz conosco. Ele diz, você vai receber um poder, uma unção, uma habilidade para serem as minhas testemunhas. Para relatarem, para testificarem, para marcar, para registrar no coração do homem aquilo que os céus podem fazer. Claro, a gente começa pelo que ele fez, porque pelo que ele fez, a gente pode crer no que ele está fazendo, no que ele vai fazer. É a cruz que nos revela que Cristo é o Cristo. Depois da cruz, porque se fosse só a cruz, amados, a gente teve Gandhi, foi um grande homem, grandes pessoas que fizeram coisas assim. Jesus não é aquele bacana que veio pregar paz e amor, quem disse isso foi Bob Marley. Mas Gandhi e tantos outros que vieram depois dele, morreram. Mas só um ressuscitou. E a Bíblia está dizendo aqui, olha, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu sou daqueles que mantêm o testemunho de Cristo. Eu quero te dizer, pelo Espírito, Deus está para fazer uma revolução. E Ele já começou a fazer isso na nossa nação. Mas isso não vai começar no meio de pessoas intelectualizadas. A reforma que as pessoas falam e que é importante, que precisa acontecer na educação, não tem o poder de mudar a nossa nação como o Evangelho tem. Porque eu conheço um monte de nação intelectualizada, o povo tudo sabido, com muito dinheiro, indo para o inferno do mesmo jeito, querem tirar a vida do mesmo jeito. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que o que Jesus fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará, quando isso sai pela sua boca, quando isso é registrado no coração de alguém, quando esse testemunho é mantido, o Espírito da profecia, o que é isso? O poder, a atuação dos céus, a revelação de Deus, a manifestação do sobrenatural acontece. Nós temos um nível de palavra muito profundo. Você sabe muito sobre fé. Você sabe muito sobre cura. Você sabe muito sobre os dons. Mas aquilo que nós sabemos, aquilo que nós cremos, precisa estar associado ao nível de poder que nós operamos. Falar o testemunho de Jesus vai causar um impacto, não só na vida do outro, mas isso vai trazer a tua vida para um nível de sobrenatural e vai te manter conectado a uma fonte inesgotável. O que alguém pode fazer quando testemunha de Jesus é uma revolução na sua cidade, no seu bairro, na sua casa. Jesus queria ganhar Samaria. E ele nem ia passar por lá. Ele estava indo para outro lugar. Mas a Bíblia diz que ele disse, é necessário que eu passe por aqui. Ele nem entrou na cidade. Ele ficou ali na porta da cidade. Uma mulher ouviu o testemunho de Jesus.
foi alcançada, foi arrebatada por quem ele é. Ela conhecia 5 homens. Nenhum deles teve o poder de fazer nada na vida dela, a não ser destruir. Mas um dia que ela encontrou o homem certo, correntes na mente, correntes na alma, correntes no corpo, foram quebradas. Ela entrou naquela cidade. As pessoas conheciam as histórias dos homens, mas ela disse: eu vim falar de um. É diferente de todos os outros. Samaria começou com a semente de uma mulher. Em Atos 8. Porque tudo começa com uma semente. Filipe foi fazer a colheita da semente. Muitos anos depois, Jesus já tinha ido para os céus. A igreja ainda estava amedrontada dentro das 4 paredes. Vamos ficar em Jerusalém, porque eu não sei o que é esse negócio, a gente está pregando por aqui. E eles estavam pregando em Jerusalém, o povo sendo acrescentado, até que começou a vir umas perseguições. Não é que Deus, amados, vai mandar problema para você, mas algumas situações vão nos tirar da zona de conforto. Aquela perseguição, claro, não foi Deus que mandou, mas estava muito confortável ficar só em Jerusalém. Lá eles sabiam como se mover, por onde andar, o que falar. Mas algo precisava ser rompido, uma corrente precisava ser quebrada. Pessoas aguardavam que algo mais acontecesse. Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Começou em Jerusalém, até que alguém disse: rapaz, começou perseguição, vou para cá. Eu vou para cá. Sabe que alguns movimentos que a gente parece que é Satanás que está dizendo assim: vou acabar com a tua vida. Ele faz pensando nisso mesmo. Mas a gente não tem que ter medo disso. Ele queria destruir o povo de Deus e acabar com essa conversa de pregar sobre Jesus. Mas Filipe, junto com outros que se espalharam, quando chegou em Samaria, começou a compartilhar daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu e daquilo que ele estava experimentando. E a Bíblia diz em Atos capítulo 8, que houve grande alegria naquela cidade. Como foi que Filipe começou? Testemunhando. A Bíblia diz que coxo era curado, paralítico se levantava. Sabe que algumas pessoas vão vir para a igreja, não é porque aqui é um ambiente confortável, não é porque elas sabem a importância da palavra, é porque talvez ela conhecia um homem que era mentiroso e que de repente no trabalho parou de mentir. Um homem que ela via que paquerava outras pessoas, mas de repente esse homem agora está comportado, falando da esposa que saiu com os filhos. Porque a gente celebra o milagre do morto levantando, do paralítico sendo curado. Mas existem milagres invisíveis que têm o poder de arrebatar o coração de um homem. Muitas Bíblias que nunca serão abertas estão sendo lidas na sua vida. E eu estou aqui como profetisa do Senhor para te dizer: há um poder em compartilhar o testemunho do que Deus está fazendo. Sabe, coisas estranhas demais começaram a acontecer lá na nossa igreja. A gente começou a ser impactado pelas coisas que Deus estava fazendo. Mas era algo tão arrebatador que as pessoas não conseguiam se conter em se manter dentro da igreja vivendo aquilo. E começaram a compartilhar no trabalho, na escola, na prefeitura, no ônibus. Você é de onde? Ah, eu sou de uma igreja ali chamada Verbo da Vida. Tu tem que ir lá, cara. Tu tem que ir lá, cara. Mas muito convite desse acontece.
que faz uma pessoa querer ir lá? Cara, estou observando a vida dela, tem uma coisa diferente. Ela está no meio da gente, mas tem uma coisa nela que é diferente. Ela não só fala desse lugar, tem algo que transpira dela, tem algo que modifica nela. Ela se envolve, ela faz um negócio com paixão. Não é só o que você ora e declara para que aconteça, mas é o que você está decidido e responsabilizado pelos céus para fazer. Eu creio, amados, numa expansão tão violenta, tão extrema, tão exagerada, que pessoas vão ligar, vão pedir, me leva para um lugar, porque eu preciso de resposta. Sabe quem elas vão procurar? Você. Mas como elas vão me ver como resposta? Quando a Bíblia diz, amados, que nós somos o sal e a luz. Ele diz, não se pega uma luz e se esconde debaixo de uma cama ou de um balde virado. Se coloca no lugar mais alto para que brilhe. As pessoas dizem, mas eu não gosto de visibilidade. Mas o papel da luz está no lugar alto, não é ela ser vista. Eu não coloco essa luz aqui para que... Ai, que lindo. Não. Eu coloco isso aqui para que onde havia escuridão, haja clareza. A consequência é que se eu olhar, eu posso vê-la. Mas o objetivo dela não é ser vista, é clarear. Deixa eu te dizer, você está no lugar onde Deus te colocou, mas existe um poder que carrega, amados, um espírito de profecia, um espírito de operação, um espírito de milagre, um espírito que libera os céus, que libera sinais, que libera prodígios. Mas quando isso opera, quando você é Jesus, quando você fala de Jesus, quando você testemunha Jesus, o poder de ser testemunha. Isso começa com um, com dois, mas isso começa a se espalhar com seus vizinhos, com os no seu bairro. Isso começou a se multiplicar. Pessoas, tu veio como? Rapaz, fulano do meu trabalho. Ele é tão diferente no trabalho. Daqui a pouco eu vi ele falando com o ciclano sobre a igreja, não sei o quê. Aí eu vi aqui o outro, que ele falou que o ciclano estava empolgado também com o mesmo lugar. Aí eu digo, rapaz, está todo mundo indo, eu vou também para ver esse negócio. Aí as pessoas começavam a não sabiam falar de Jesus. Mas deixa eu te dizer, testemunhar de Jesus é testemunhar não somente do que ele fez, mas testemunhar do que ele está fazendo. As pessoas começavam a dizer, rapaz, eu estava prestes a me separar. E todo mundo sabe, quando essas coisas acontecem, a gente vê a mulher de cara feia, o marido batendo no gato, irritado com tudo. Aí fulano está sorrindo, saindo com a esposa, postando foto, e não dá para se separar. Cara, estou vivendo lua de mel agora. Cara, tem aquele meu filho rebelde, está indo lá para o culto dos adolescentes. Tem um negócio lá acontecendo. Aí o outro que está ouvindo lá, rapaz, meu filho tá dando problema. Mas eu estou vendo que o filho desse aqui, ele tá que tem alguma coisa. Cara, eu estou falando de testemunhos reais. Eu fui diagnosticada com um problema no olho. A médica olhou e disse, você precisa de um transplante. Aí poucos dias antes, alguém tinha sonhado que eu estava pregando com os olhos vazados, 2 buracos. Repare a visão dos infernos. Nessa mesma semana eu fui para o ortopedista, que eu estava com dor no joelho e com problema na vista. Aí alguém chegou para mim e sonhou. Eu via você pregando de cadeira de roda com os olhos vazados. Era um sonho tão estranho. Aí uma semana eu fui para o médico disse, você está com problema no joelho. E o outro disse, você precisa de um transplante. Não tem jeito. Mas como você é médico, eu vou lhe dar 3 meses para você estudar e decidir o que quer fazer. Eu digo, é 3 meses. Pai,
Não é por causa do que eu prego, é por causa do que você faz. Existe um poder operando nesse ambiente onde eu estou, e esse poder vai me afetar. E eu voltei lá e aquele mesmo médico disse: Você sabe o que é milagre? Eu acho que eu tô comendo cabelo aqui. Ele não sabia, né? Que eu era esposo do pastor, nada. Pode prosseguir aí. O que é que você tem a me dizer? Ele sabe uma ladeira bem alta? Eu digo sim. Pronto, no fim dessa ladeira, no pico dela, tem uma lombada. Eu digo, negócio difícil, no meio dessa lombada tem um buraco. Eu digo sim, e aí? Ele fez, seu olho era isso. Mas não sei o que aconteceu, que não tem ladeira, não tem buraco, não tem lombada. As coisas começaram a se espalhar. De repente o homem estava passando do outro lado de uma avenida, andando de moto. A gente fala tanto, as pessoas vão ouvir falar de Jesus, as pessoas vão ser atraídas, as pessoas vão ouvir através de mim, através do outro, mas o Espírito Santo vai começar a operar. E a gente sai pelos bairros orando e fazendo as coisas. E onde está? Eu digo que você vai para o trabalho, vai orando. Você entra lá para trabalhar e fazer teu serviço normal. Presta atenção, Jesus está lá com você. Tem alguém que precisa ser alcançado. O espírito de profecia começou a se espalhar pela cidade. Um homem estava andando de moto e ouviu uma voz dizendo assim: entra aqui. Eu disse, estou ficando doido. Continuou dirigindo. Aí ele ouviu de novo: oxe, entra aqui. Oxe, Oxe, foi acrescentado por mim, né? Porque meu Deus é nordestino. O meu. Aí ele, eu tô ficando doido. Aí parou a moto. Tem ninguém aqui na garupa. Você chama garupa? Garupa é atrás, né? Ele, rapaz, não custa nada, eu vou entrar. Entrou, quando ele entrou, ele viu um prédio branco. Não tinha nem placa na época. Aí ele disse que a mesma voz que mandou ele entrar, disse, pare aqui. Ele parou. Bateu, a Darléia lá atendeu, uma menina estava em horário comercial. Aí, isso aqui é o quê? Ele fez, é uma igreja. Ele é evangélica? Ela disse, ele fez, eu acho que a voz está falando comigo, então quer que eu seja crente. Ela é. Se tem uma voz falando com você, é para você ser crente. Outro dia desse, a gente tem um restaurantezinho assim do lado. Um homem estava desesperado, dentro do carro, tudo levantado, chorando. Já tinha acabado o expediente, era quase 11 horas. Aí Deus falou com uma pessoa lá dentro, disse, sai lá e vai falar com aquele homem. Ele estava do outro lado, mas estava até uma cena meio assustadora. Um homem grandão assim, chorando. Alguém bateu e disse, eu vim aqui orar por você. Ele, orar? Como assim orar? Aquele homem estava pensando como ia fazer naquela noite para tirar a vida, porque tinha acabado de perder a esposa. Está lá até hoje. Olhar ao redor. Perceber o seu bairro, a sua cidade, o seu trabalho, a sua escola. Os céus querem operar. Os céus querem se derramar. Existe um poder em você abrir a boca, em você fazer alguma coisa. Testemunhos. Isso começou a ser contado. Não, porque eu vivi assim, agora estou assim. Mas não é só o que você conta, mas as pessoas começam a ver. Não pode ficar guardado. Como foi que a igreja primitiva começou a se espalhar e a aumentar e a se multiplicar? O poder do testemunho. Eu estava com ele, eu vi ele curar, mas ele continua curando. Eu declaro sobre a sua vida que você não vai ter medo de impor as mãos, que você não vai ter medo de abrir a sua boca, que quando alguém chegar com dor de cabeça perto de você, você vai perguntar, quer que eu ore por você? Porque às vezes você não precisa começar com a palavra. Você precisa começar com o poder. Porque o poder, quando opera e gera um resultado, gera fé no coração daquele que escuta. Por que você acha que muita gente ia atrás de Jesus? Muitos nem acreditavam que ele era Jesus. Mas quando via os sinais, dizia, tem alguma coisa diferente com esse homem. Se aproximava um pouco mais.
é diferente. Há uma evidência. As testemunhas dos tribunais são usadas como evidências. Não tem um material, não tem nada, mas tem uma evidência. Alguém viu, alguém esteve, alguém experimentou um nível de poder que vai afetar a tua vida de uma maneira tão exagerada que você não vai conseguir ficar calado. Operando, se espalhando. Há poder nas suas mãos. Há poder em você. Há poder na sua boca. Isso precisa começar a se espalhar. Isso precisa começar a sair. Isso precisa começar a ser dito, cantado, escrito. Onde você estiver, precisa haver um registro de Jesus. Testemunhar é registrar. Falando, escrevendo. Qual é o seu talento? O que é que você faz? Se é um professor na escola, cria uma situação. Ah, não pode. Quem disse que não pode? Tem tanta gente fazendo um monte de coisa que não pode, de verdade. Deus dá estratégias. Deus dá saídas. Deus dá ideias. Deus dá inspiração. Mas você tem que querer isso. Tem que haver uma comoção, uma responsabilidade, uma paixão. Eu quero te dizer, amados, esse bairro que eu fiquei abismada quando eu soube que era um bairro. Achei que era uma cidade, gente. Desculpe minha ignorância. Precisa conhecer o poder da palavra que você carrega. Você está em lugares que Jesus ainda não chegou, porque você se calou. Ele está lá, mas ele não pôde operar. E ele está dizendo: libera o testemunho. Libera o testemunho, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando você fala, quando você profere, quando você se importa, algo vai operar. Revelação, manifestação, poder. Abre comigo a tua Bíblia no livro de Salmos. Aleluia. Você está num ambiente de milagres. Você está num ambiente onde profecias se cumprem. Você está num ambiente onde decretos acontecem. Você está num ambiente onde a fé é operante. E os frutos dão glórias a Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eleva a tua fé. Eleva a tua expectativa. Eleva a tua fome. Sabe por quê? A gente às vezes está tão acomodado no banco da nossa cadeira, feliz que está tudo acontecendo. Porque a gente costuma ficar saciado com coisas que às vezes não é comida. Se eu comer um saco de pipoca, meu buchinho vai ficar cheio. Se bem que ele já está sem nada. Mas vai ficar cheio. A pipoca que encheu minha barriga, encheu, mas não alimentou. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ter fome de comidas que você não experimentou. Porque Deus vai te fazer provar coisas novas. Sabe quando alguém começa a falar de uma comida para você? Rapaz, eu comi um negócio, eu estou na casa hospedada, uma pessoa começou a falar para mim de uma fruta e eu comecei a ver aquela fruta. Eu confesso que eu olhava aquela fruta no mercado e digo: isso deve ter gosto de tomate, quero não. E eu olhava e ele falou com tanto, aí estava lá no meu quarto, aí eu olhei para ela, aí me encheu de água na boca, eu digo: eu vou comer esse negócio. Delícia. Mas se você nunca experimentar, você não vai acordar de manhã com aquela vontade. Se você nunca ouvir falar sobre ela. Rapaz, eu comi uma comida, o tempero era assim, o prato era assim. Aquilo começa a te dar vontade, você vê.
você experimenta. Mas se você nunca ouviu falar, se você nunca viu, você não vai acordar de manhã, ai que vontade de comer caviar. Sei o que é, nunca vi, nunca experimentei. Mas quando você prova e aquilo te dá água na boca, ou alguém fala, você diz, eu quero comer essa comida. Jesus é a comida que mata a fome das pessoas. O poder do testemunho que sair da sua boca vai afetar como uma espada que vai cortar o poder do pecado, da maldição, e vai trazer livramento, poder e cura. Salmo 78 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Salmos 78, capítulo 78, versículo 3. Diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a sua lei. Ordenou aos nossos antepassados que ensinaram aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. O poder de um testemunho. O que fazia Isaac amar tanto a Deus? Se quem teve experiência com Deus foi Abraão. Ver a vida de Abraão, ouvir os relatos, estar naquele ambiente. Leve a igreja onde você estiver, e as pessoas vão querer vir à igreja que você vem. Abra a sua boca. Os discípulos começaram a se espalhar e começaram a ouvir. Eles estiveram com ele, eles andaram com ele, mas quem é ele? Mas eles operavam milagres e sinais, e as pessoas se aproximavam um pouco mais. Eles estão se reunindo ali, vamos lá ver o que está acontecendo. E o Espírito que operava naquele lugar arrebatava o coração dos ouvintes, e era impossível resistir à unção. Mas quando começou, como isso aconteceu, o jeito de operar não mudou. Testemunho, falando, se importando. Não abra oportunidade para o diabo falar onde você está. Não dê oportunidade para a miséria reinar aonde a provisão está. Não dê voz à doença quando o poder da cura está presente. Eu estou falando de você. Existe um Espírito operando. Mateus no capítulo 5, eu vou abrir aqui para vocês. Mateus capítulo 5, eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim. Vou adiantar aqui uma coisa. Aleluia. Aleluia. Permitam-me dizer uma coisa. Verso 13, eu estou lendo na versão A Mensagem. Permitam-me dizer uma coisa para vocês. Vocês estão aqui porque vocês são o sal que trazem o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Você está aqui? Ele está dizendo, o papel de vocês estarem aqui é ser o sabor de Deus na terra. O tempero de Deus na terra. Se vocês perdem essa capacidade, qual o sentido de estar aqui? Paulo disse, olha, eu já vi os céus, eu vi a glória e está lá. É infinitamente melhor e maior. Mas eu decidi estar aqui porque existem alguns lugares que eu passei que não tem gosto de nada. Que não tem tempero de nada.
Eu vou temperar esses lugares. Quando alguém come muito sal, o que é que pede? Água. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Eu sou a fonte, que estou em vocês e que jorro para a vida eterna. Ou seja, salguem, as pessoas vão ter sede, existe uma fonte em você, elas vão vir beber e ela vai fluir. Aí ele continua dizendo, há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade no plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai dos céus. Muito antigamente, antes de conhecer a luz elétrica, havia uma profissão de homens que saíam andando no meio das ruas. Não haviam postes elétricos, haviam pedaços de madeira ou de ferro, e no cume deles, candeeiros, lamparinas, com um chumacinho lá de pano ou de algodão molhado, embebido no álcool ou no querosene. E aquelas pessoas vinham com uma vara comprida, com fogo na ponta delas. E elas passavam nas ruas, ligando aquelas lamparinas. Não havia relógios como esses, com tanta facilidade. E quando alguém passava e ligava, muitos deles gritavam, já são 6 horas. Ou só o fato de ligar aquele candeeiro dizia para o povo, é 6 horas. Era perigoso sair à noite. Todo mundo ficava trancado nas suas casas. Mas porque pessoas decidiram acender a luz do lado de fora, trouxe segurança para as ruas. Eram pessoas escavando no meio das trevas, buracos, trazendo luz. Nós somos acendedores de candeeiros, acendedores de lamparinas. Onde há trevas, a gente é aquele que vai gritar, já são 6 horas, é seguro sair. Saiam de suas casas. Existe segurança no lugar onde a luz chega, no lugar onde Cristo é elevado no mais alto monte. Eu quero te dizer, Campo Grande vai ser afetado pelo poder do testemunho que é sair da sua boca. Escolas, universidades, empresas, bancos de feira, ambulantes no meio da rua. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Saia por aí como aqueles acendedores de lamparinas. Eu vou rasgar essa treva com a luz de Cristo agora. Mas o que eu sei é tão pouco. O que eu conheço ainda é tão pequeno comparado ao que eu vejo tantos outros fazerem. A resposta para o que você não tem não está naquilo que o outro carrega. Está em algo que Deus já te deu. Sabe lá 1 Reis capítulo 17, eu não vou ler aqui, eu só vou citar para vocês. A Bíblia diz que Deus fala para o profeta, vai para aquela cidade, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. Ou seja, a viúva já sabia. Aí eu penso que a viúva do lado de cá estava pensando, eu sou viúva, mas Deus vai me dar muita grana, porque eu vou sustentar um profeta. O profeta do lado de cá pensa, Deus está me mandando para uma viúva. A bicha deve ser muito rica para me sustentar.
Aí você pensa que a promessa de Deus vai acontecer quando Deus prospera a viúva, o profeta se encontra com ela, a promessa acontece. Mas aí Deus diz pro profeta, vai lá, já falei com ela. O profeta chega. Primeiro, como era profeta mesmo, porque ele vê a viúva, ele diz, vai pegar para mim. Como é que ele sabe que era ela? Só tinha uma viúva na cidade. A bichinha não devia estar muito bem, ela estava catando graveto. Mas o homem era profeta, Deus disse é essa. Pega a água. Aí quando ele diz pega a água, ela vai rápido. Quando ela está indo, ele diz, traz comida para mim. Ah, meu Senhor. Leia na sua casa. Ela diz, primeiro, eu não tenho nada, vírgula, a não ser um pouquinho de farinha e azeite. Vou fazer para mim e meu filho, estou caçando esses gravetos aqui. Vamos comer e vamos morrer. Primeiro ela diz que não tem nada. Depois ela lembra, tem um pouco. Mas é tão pouco que não pode fazer nada com isso. Porque quando aquilo que você tem parece pouco ou quase nada, quando aquilo que você tem é insuficiente para aquilo que você precisa, você costuma desconsiderar, dizer que é nada. Ah, o que é esse projeto da igreja diante disso que eu tenho? O que é essa disponibilidade que o pastor precisa diante da minha disponibilidade, o tempo tão pequeno? A gente acha que é nada e a gente não faz nada com aquilo que a gente tem que é pouco. Porque a gente acha que a resposta para aquilo que eu preciso está em algo que ainda vai chegar. Aí a viúva diz, eu não tenho nada a não ser. Aí ela manda, ele diz, pois vai lá e faz um bocado. Se fosse hoje no Instagram, ia dizer, profeta ganancioso, pega a última comida de viúva pobre. Era, gente, estava aí em todos os jornais. Ela vai e faz. Mas parece que não faz sentido. Havia uma promessa de prosperidade. Mas quando o tempo da promessa se cumprir acontece, parece que está errado. Estava em seca. Eu só tenho um pouco, vou comer e vou morrer. Mas aquilo que você vai ter está escondido em algo que você já possui. A gente costuma dizer, vou usar minha melhor roupa na melhor ocasião. Vou colocar as minhas taças quando vier aquele convidado. Vou ser feliz quando eu encontrar o marido perfeito. Vou ser realizada quando terminar a faculdade. Já percebeu que a gente está terceirizando a nossa felicidade e jogando para frente o tempo todo? Porque a gente costuma colocar a resposta do que eu vou ser em algo que eu ainda vou ter. Mas você só vai se tornar aquilo que Deus disse que você se tornaria usando o que Ele já te deu. Aquela viúva pegou o que tinha. E quando ela fez, o azeite não acabou. A farinha não esgotou até que chuva viesse sobre a terra. Zero vezes zero é zero. Deus não faz milagre do nada. Ele está esperando usar alguma coisa que você tem. Quando Deus falou com Moisés e disse, você vai diante do faraó. E ele disse, como ele vai acreditar que eu sou eu e que você está comigo? Deus não disse para ele, peraí que eu vou pegar uma roupa especial. Eu vou te dar um anel. Eu vou te dar um cetro. E eles vão saber, só pode ser de Deus esse homem. Deus não providencia algo que ele não tem para fazê-lo chegar aonde ele precisa chegar. Deus olha para ele e diz, que é isso na tua mão? Isso o quê? Isso, Moisés, isso. O que é esse pedaço de madeira? Esse cajado? Fedendo a bode, carneiro, xixi? É isso. O que é isso na tua mão? É um cajado. Lança no chão. Transforma em serpente. Eu fico pensando, rapaz, tinha que ter muita coragem. Chegar no faraó, jogar um negócio e esperar se transformar em serpente. Mas coragem maior é pegar na serpente e esperar se transformar em cajado.
Ele não dá algo que ele não tem. Ele diz, eu vou usar o que você já tem. É comum, está na tua mão, mas é com isso que eu vou fazer algo extraordinário. Acaba o vinho lá em João 2. Tem água. Ele não diz, vai comprar vinho. Está aqui o dinheiro, eu sou próspero. Ou ele podia dizer assim, eu sou muito poderoso. Pega aí, negócio vazio e eu vou fazer o vinho chegar. Não, não é isso que ele faz. Não tem vinho, mas tem água, não é? Não tem vinho, vocês querem o vinho, mas tem água. Pega tudo que vocês têm e enche com o que vocês têm. Porque o milagre que você espera vai acontecer com algo que Ele já te deu. Deixa eu te dizer, quem você vai se tornar está escondido em um comportamento que você vai tomar hoje. Não vou prosperar quando eu enriquecer. A minha generosidade de hoje me faz a prosperidade de amanhã. Deus não vai te cobrar um resultado baseado naquilo que você não tem. Preste atenção nisso. Deus nunca cobra de você um resultado baseado em algo que Ele não te deu. Ele vai cobrar de você um resultado baseado em algo que você já possui. A gente fica dizendo, mas a promessa é muito grande. Eu estou esperando alguma coisa acontecer para que isso comece. E se Deus já te dando essa promessa e está esperando que aconteça na tua vida, muito provavelmente tem alguma coisa na tua mão que você está desconsiderando. Uma dona de casa passa o dia todo fora de casa, não deu tempo de fazer feira. Tinha ali um sanduíche, um negócio que os meninos comeram. Aí ela chega em casa e diz, tem o que para comer? Porque não deu tempo. A menina diz, tem nada. Mas uma boa dona de casa vai lá no congelador, sabe que tem uma carne congelada, um resto de cebola, um pouquinho de manteiga. Ela pega aquela manteiga, ela doura a cebola, ela descongela a carne, pega o restinho do macarrão, faz uma macarronada. Aí o menino não tinha nada. Mãe, que é isso? Eu quero. Parecia o resto de um monte de coisa. Se transformou numa refeição maravilhosa. A habilidade de olhar aquilo que parece pouco, que parece quase nada, mas é algo que Deus já te deu e que vai fazer uma revolução. O milagre que você vai viver não é quando você se tornar algo. O milagre que você vai experimentar é quando você decidir usar algo que você já tem. A resposta para aquilo que eu não tenho está em algo que eu já possuo. A resposta para aquilo que eu quero ser está em algo que eu já sou. Usa! 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 Faz alguma coisa! Moisés não precisou deixar de ser gago para falar com o faraó. Moisés não precisou usar a roupa do rei para chegar diante dele. Você tem algo. Deus te deu algo. Tem um talento, tem um tempo. Tem, amados, alguma coisa. Não seja um comedor de semente. Não seja um desperdiçador de tempo. Eu quero que você... É muito vestido. Misericórdia. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo bem rápido. A gente está terminando. Aleluia. Não olhe, amado, para o lado e vê que o que o outro tem é o que você... A gente acha que o que o outro tem geralmente é o que eu preciso para acontecer o que eu quero que aconteça na minha vida. Ou até aquilo que Deus prometeu. E às vezes a gente fica com raiva. Mas entende, quando você sabe para que nasceu, você não se importa quando o outro brilha. Faz sentido o técnico da seleção brasileira ficar com raiva de Neymar fazendo gol? Ai, que amostrado, que me meti, para que isso? Não, porque o papel dele é fazer Neymar fazer gol. Quanto mais gol ele faz, melhor para ele. No reino de Deus é assim, quanto mais o outro prospera, melhor para mim. Eu tenho um baluarte, eu tenho aqui uma evidência. Deus fez ontem, Deus fez hoje, Ele continuará fazendo amanhã. Aleluia. Você não atrai, amados, aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é.
Ah, eu quero tanto me tornar isso. Deus está dizendo, eu vou fazer aquilo que você crê que eu posso fazer quando você começar a usar o que eu já te dei. Não era, amados, o dinheiro que a viúva teria, era o dinheiro que ela já tinha. Mas era quase nada, não diz que é nada. Aquilo que Deus está usando para fazer algo extraordinário. Mas o bairro é pequeno, o lugar não é tão próspero, não tem isso, não tem aquilo. Deus vai fazer uma revolução. Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai mexer as cadeias, as correntes que prendem. Despedaçar. Desfazer como um papel molhado. Mas é uma desvantagem não ter isso, não ter daquilo. Não estar nesse lugar, não estar naquele outro. Eu não vou ler para você, você pode ler em casa. Lá em Atos capítulo 3, vai falar de um homem na Porta Formosa. Você sabe quem é? O coxo lá, que todo dia pedia esmola. O que é que ele queria? Esmola. O que é que ele queria? Dinheiro. Ele pede. Naquele momento, curiosamente, os discípulos não tinham a moeda para dar. Porque eles disseram, não tem prata nem ouro. Aí você pode dizer, rapaz, que desvantagem. Ele está precisando de dinheiro, mas não tem dinheiro para dar. Aí ele diz, o que eu tenho, isso eu te dou. A sua aparente desvantagem é uma forma de Deus fazer de um jeito novo que ainda não foi feito. Você espera dinheiro, eu não tenho, mas eu tenho alguma coisa que vai te dar o que você nem espera, mas você vai provar de um resultado que você nunca provou. Tua aparente desvantagem pode ser um jeito novo de Deus fazer algo que ninguém estava esperando. Aquele homem podia receber esmola, teria o que comer para hoje e amanhã, mas continuaria doente. Eu quero te dizer, você está no ambiente de milagre, você está no ambiente de cura. Não olha para o que você não tem, não olha para o que te falta. Olha para aquilo que Deus já te deu. Olha para aquilo que você está sustentando na mão. Olha para o testemunho. Olha para o que Deus já fez. Quando você olha para o que Deus ainda não fez, a sua fé é afetada. Lá em Mateus 11, a Bíblia diz que João, aquele que viu Jesus, que era o Filho de Deus, que foi batizado no ventre, quando a mãe dele se encontrou com Maria, sabe aquele João Batista? O poderoso, o que batizou Jesus, o que disse diante de todos e ouviu Deus dizendo, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse mesmo que testificou com os seus olhos que Jesus era o Cristo. Em um determinado momento, acho que é Mateus 11, deixa eu confirmar, Mateus 11, de 1 a 5, você lê em casa. A Bíblia diz que ele chama os seus discípulos e manda perguntar, ei Jesus, você é realmente o Filho de Deus? Você é realmente quem diz ser? Eu não estava somente perguntando se Jesus era Jesus. Naquele momento o diabo estava questionando a identidade do próprio João. Porque se João era o preparador do caminho do Cristo, e o Cristo não era o Cristo, a vida de João não fazia sentido. Vivia até aqui, e que desgraça é essa? Mas o que fez João experimentar do ventre? Perguntar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu deixei os meus negócios para me envolver nesse negócio de igreja, de crente? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Parece que o negócio não está andando. O que fez João perguntar isso? Preste atenção comigo no contexto. João estava numa prisão. Úmida, fedida, ameaçado de morte. Provavelmente o diabo estava dizendo para ele, se você fosse quem você acha que é, e ele quem você dizia que ele era, tu não estaria aqui, cara. A resposta de Jesus arremata tudo e diz para ele,
que os cegos estão vendo. Diz para ele que os paralíticos estão andando. Diz para ele que aqueles que estavam atormentados por espíritos estão livres. Jesus estava dizendo, diz para João que não olhe para o que está faltando, olhe para o que eu estou fazendo. Eu sou quem eu disse que eu sou. Não olha para o que ainda não aconteceu. Porque Ele está operando, Ele está fazendo, eleva o testemunho. Ele fez, Ele continua fazendo, Ele continuará operando. Diz a Ele, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo. Não se apega ao que ainda não chegou. Até um ímpio entende isso. Um homem muito famoso pelas suas obras. Eu estava lá em Belo Horizonte, um dia desses, Minas Gerais. Uma cidade chamada Ouro Preto. Eu não fui lá, mas eu conheço os livros de história. Eu estava ali bem pertinho. Grandes esculturas, pessoas do mundo inteiro vão lá ver. Sabe que o homem que fez aquelas esculturas começou a ver seu pai esculpindo, tinha grandes obras. Mas no meio do caminho, a lepra começou a comer os seus dedos e as suas mãos. Mas ele tinha um talento. E ele não olhou para as mãos que ele não tinha mais. E com aquilo que ele tinha, ele começou a esculpir. Nem era crente. Grandes obras de arte. Porque ele não se limitava ao que foi tirado, mas ao que lhe restou, ao que ele tinha. Eu quero te dizer, você não está com resto. Você não está com pedaços faltando. Você tem um poder que opera milagres extraordinários. E eu quero orar, eu quero declarar sobre a tua vida essa noite o poder da fé, o Espírito da fé operando no meio dessa igreja, arrebatando o teu coração para começar a testemunhar de Jesus aonde você passar. Pessoas aqui que vão impor as mãos, curiosamente, até por doenças que você está tentando combater. Mas enquanto você impõe as mãos e se importa com a dor do outro, a tua causa passa a ser uma causa de Deus. Quando você decide ser resposta para o outro, os céus decidem ser resposta por você. Quando você se importa com a causa do outro, a sua causa passa a ser assunto dos céus. Eu te digo profeticamente, essa cidade será afetada de uma maneira tão extraordinária. Mas isso vai começar quando a sua boca começar a se abrir, as suas mãos começarem a se estender. Existe algo acontecendo. O espírito de profecia sendo liberado. Poder extraordinário. Aleluia. 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 Pessoas que vão ampliar o seu talento. Pessoas que vão expandir a sua capacidade, habilidades naturais, mas que agora, com o toque do Espírito, vão fazer coisas extraordinárias. Uma revolução nas escolas, em bancos, bancos de dinheiro, bancos de feira, espalhando o que opera aqui, do lado de fora. Fila de pessoas. Porque com 2 cultos não vai caber. E você vai ter que ser generoso para dizer: eu já assisti de manhã, você dê minha cadeira de noite. Porque tem gente lá fora que ainda não ouviu nada, vai precisar ouvir. Sabe aquela igreja
generosa e ativa, atenta, ligada. Tem alguém aqui que vai entrar e vai ser transformado. Tem alguém aqui que eu convidei, que vai entrar pelas portas e o Espírito de Deus vai tomar ele. Impõe as mãos no seu trabalho. Veja alguém com falta de alguma coisa. Ah, mas era o dinheiro da minha feira. Se Deus disser, tire R$100 desse negócio e dê para ele. Leve um presente que você estava comprando para você, para dar para alguém. Olha, Jesus falou comigo. Jesus falou comigo. Isso aqui é para você. Jesus que está te dando. Começa fazendo alguma coisa. Começa semeando alguma coisa. Usa o tempo que você tem. Usa o dinheiro que você tem. Usa o conhecimento que você tem. Usa a revelação que você tem. Impõe as mãos que Deus te deu. Abre a boca que você tem. Abre e fala o testemunho que Deus já fez. Operando sobre a sua vida. Poder para curar pessoas. Jovens nas escolas, vem cá, você, esse menininho aí de preto. Quero orar por você. Levante suas mãos. Evangelista que vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Cura vão operar das suas mãos. Cura. É, menino que ia se matar. Menina que não sabia que era menina. Abre a boca. Os sinais vão te acompanhar. Quantos jovens tem aqui? Eu quero dizer para você, tem um poder operando na sua vida. Abre a sua boca. Eu sou velha demais para isso, eu sou velho demais. Quem disse? Deus vai usar o que a gente tem. É o tempo que você tem, é o tempo que Deus vai usar. Pai, eu declaro sobre essa igreja o Espírito da fé operando. Milagres, prodígios e sinais. Pessoas ungidas para ser generosas. Pessoas ungidas com misericórdia e bondade para se importar com a dor do outro. Eu estou te falando que Deus está te dando a responsabilidade de afetar uma cidade. Essa responsabilidade é sua. Poder vai operar em você. Aleluia. Que o poder de Deus, que a graça do Senhor, o Espírito da profecia opere nesse lugar. E o testemunho de Jesus se espalhe pelos 4 cantos dessa cidade. Saia e testemunhe Jesus. E o espírito de profecia será liberado, diz o Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.